da Graça Seton, entre outros autores. É um autor que tem feito parte das pesquisas brasileiras, que faz esse tipo de análise também lá na França, que foi traduzido no Brasil, é o Bernard Lahire, né? Ele fornece ferramentas também para a análise dessa problemática mais microsocial. Eu tenho analisado, tenho estudado os processos escolares, os percursos escolares nos meios populares. E tenho verificado isso, né? Estudei primeiro, a minha tese foi com camponeses, e ao analisar os dados eu vi que não era possível falar de uma determinada classe social, mas tinha que se analisar diferenciações nesse grupo, chamado de pequenos camponeses. A mesma coisa quando eu fui estudar num bairro da periferia urbana de Florianópolis, que eu verifiquei, então, também regularidades e irregularidades. A problemática está presente, ela continua sendo muito importante. A questão é também a gente, nos prolongamentos, tentar entender que outra ordem de fenômeno que pode também interferir nos percursos escolares. E aí, esse trabalho que eu fiz aqui na periferia de Florianópolis, que eu fiquei acompanhando num período longo de tempo, eu estive em 2 momentos, 93, 94, voltei em 97, 98, e nesse intervalo, eu fui, então, acompanhando no grupo de 16 famílias, fui acompanhando os percursos dos filhos e do conjunto dos filhos, porque uma coisa é pegar um filho da família e estudar, outra coisa é você ver no conjunto, que não é na mesma ordem necessariamente que os percursos escolares acontecem. Então, esse trabalho para mim foi muito importante, porque ele me permitiu também ver questões de êxito escolar nessas populações de baixo capital escolar, cultural e econômico. Foi essa constatação que desenvolveu para mim minhas reflexões. Eu senti, bom, vamos lá então estudar os universitários, filhos de pais com baixo capital cultural, pais pouco escolarizados e também com baixo capital econômico que chegam na universidade. Aí é que entra, então, uma obra muito importante do Bourget e dos colaboradores que ele organiza, essa coletânea da miséria do mundo. O artigo, então, aí tem o artigo Contradições da Herança, que é muito importante, vou citar esse, mas tem outros, e os excluídos do interior. Nesse artigo, realmente, ele não renuncia, claro, ao núcleo duro desse empreendimento teórico, né? Mas mais recentemente ele vai, a atualidade é em função dessa nova conjuntura escolar, de maior expansão do ensino e de um público mais diversificado no ensino superior. Então, nesse texto dos excluídos do interior, escrito em companhia com Patrick Champagne, ele mantém sua crítica às concepções da escola, as críticas do funcionamento pedagógico e nos efeitos que tem nos destinos escolares. Mas agora, nessa obra, o acesso às novas clientelas, a escolarização mais prolongada, as desigualdades mudaram de forma, se deslocaram no tempo, operaram de forma mais sutil ou mesmo imperceptível. Ela vai se manifestar, essas novas desigualdades, na influência da escolarização, nos vereditos escolares, sobre a subjetividade e a construção de identidades individuais. Nessa obra, então, uma coisa que fica muito evidente é como ele vai tratar, ele e a equipe, que é uma grande equipe que produziu esse livro, ele coordena, do sofrimento
social, que tem origem na família e que a ruptura com esse universo de origem e o ingresso num outro universo, no universo acadêmico, o que isso produz em termos também de sofrimento. Então, é muito importante essa obra, no sentido da análise que ela provoca e que ela possibilita, dos limites da democratização via expansão do ensino. E mostra as contradições, porque, ao mesmo tempo que amplia, ela mantém as desigualdades no interior do sistema. Então, a obra como uma das formas sociais de sofrimento no trabalho e da subjetividade dos indivíduos, que analisa, então, as formas contemporâneas de exclusão. E isso no Brasil, quando eu escrevi o artigo do acesso à permanência, eu encontrei poucas obras que tratassem desse grupo social com baixo capital cultural na universidade. Mas hoje há uma produção bem mais ampla, porque as próprias políticas educacionais contribuíram para que os sociólogos, os educadores se interessassem em conhecer mais esse acesso e essa permanência de grupos sociais que historicamente não estavam na universidade e que hoje vêm produzindo uma maior heterogeneidade social na universidade. Então, o interesse, claro, em estudar esses grupos, como que se inserem e sobrevivem na instituição, apesar das políticas públicas que se desencadearam, sobretudo desde 2003. Eu não sei como é que eu estou do tempo, tem mais um pouco, né? Tem mais um pouco. Eu teria inúmeros relatos e dados para colocar aqui, o que eu pude colocar, eu pude ter em pesquisa, sobretudo em duas pesquisas, né? Uma realizada aqui na UFSC e outra mais tarde no Oeste Catarinense, que não é uma instituição comunitária, mas entrevistei estudantes bolsistas, filhos de agricultores, não somente, mas alguns, e aqui na UFSC também bastante heterogênea essa população. No Brasil, é muito importante a gente pensar também que nós não podemos desconsiderar a qualidade do ensino oferecido à maior parte da população. Então, além dos capitais familiares, né, essa variável, ela também pesa consideravelmente no acesso e na permanência desses jovens. Eu acho uma frase de uma estudante de agronomia que eu tenho repetido em alguns trabalhos, que ela diz o seguinte: estudante de escola pública, com todos os limites que tem, sabendo que, eu quero destacar que não tem uma única escola pública, existe uma hierarquia na qualidade do ensino, tanto nas escolas públicas quanto particulares, não vou querer homogeneizar, mas falando da experiência dela, ela diz, falando desse histórico anterior, ela diz, é a mesma coisa que pegar um filme pela metade. Então, eu teria que selecionar realmente esses aspectos da realidade brasileira. Não quer dizer que a reprodução não está lá. Ela está. Ela está de diferentes formas. Eles têm acesso ao sistema de forma desigual. Isso aparece, essa desigualdade aparece muito na necessidade do trabalho, tanto aqui na universidade quanto outras instituições, comunitárias ou não, e esse impacto do trabalho, como isso também repercute na permanência do ensino superior. Um outro elemento que eu achei importante destacar é o papel dos irmãos
para o acesso desses jovens, que quando os pais não têm possibilidade de agregar aí capitais para que os filhos possam estudar além do que eles mesmos estudaram, muitas vezes os irmãos cumprem esse papel quando eles são mais velhos e conseguiram ter uma escolaridade mais longa e vão então possibilitando, facilitando, digamos assim, a escolaridade dos irmãos. Bom, há uma série de coisas que essa obra da Miséria do Mundo, particularmente as contradições da herança e esse artigo, Os Excluídos do Interior, possibilitam nós fazermos uma análise muito fina do que acontece através das várias dimensões de desigualdades que se produzem na realidade de outros países, certamente, porque na França também as desigualdades do interior acontecem. No Brasil, ela é mais pesada, porque por todas essas circunstâncias que nós conhecemos, das desigualdades do ensino já na fase da educação básica, né, das questões econômicas de maior parte da população e do ingresso. Quando ingressa, como isso vai repercutir? Ele repercute de forma muito objetiva como financiar os seus estudos, mesmo que a escola seja pública, mas há um gasto, sobretudo em determinados cursos, como medicina, odontologia, mas ela aparece também através de um sofrimento simbólico, que o Bourdieu vai chamar de efeito de lugar. Eu não tenho aqui, mas isso apareceu muito com os filhos de agricultores. Quando um dos entrevistados disse, olha, na sala nós ficamos bem na frente, porque do nosso grupo, dos chamados colonos, nós ficamos bem na frente. Mas se a gente faz alguma fala, o do grupo lá de trás, eles criticam. Quer dizer, esse efeito do lugar, seja por essa diferença cultural, né, que era dominante sobre uma outra forma de cultura, ela aparece muito nas entrevistas, não só em relação aos agricultores, mas também aqueles jovens mais empobrecidos que não conseguem acompanhar o grupo, a classe. Ele não consegue acompanhar nas festas, ele não consegue, nem na formatura muitas vezes, então não conseguem pagar as mensalidades para cotizar para a formatura e vão se formar depois separadamente lá com o reitor. Então, isso tudo não invalida, né, a abertura, pelo contrário, é muito importante que se amplie a possibilidade de acesso ao sistema de ensino, mas também na sociologia da educação, quem se dedica aos estudos sobre as desigualdades, nós temos que ter um olhar crítico também sobre as formas de inserção. Então, eu procurei fazer assim de modo muito resumido, pegando desde a reprodução, como o impacto que teve essa obra, as críticas feitas, como que a apropriação ela foi ocorrendo, e aí o texto do Afrânio tem pouca coisa sobre isso, o texto deles sobre a apropriação, eu acho que um dos poucos que eu encontrei em relação à educação, passando pela teoria da reprodução, depois análise de pesquisas mais qualitativas, que tentam estudar a dinâmica lá dos grupos sociais e compreender como que as desigualdades se reproduzem no interior lá das famílias, objetivamente. E, por último, então, relacionando
com essa obra que traz uma renovação para a gente também estudar as desigualdades, continuar mostrando a reprodução de duas formas, né? Aqueles que estão excluídos, mas aqueles que também são excluídos no interior do sistema. É isso, gente. Obrigada, professora Nadir. Eu queria, tendo por referência o objetivo dessa mesa e as conferências da professora Ione Nadir, eu gostaria de lembrar que as abordagens sociológicas que buscam legitimar as explicações do mundo social, aqui, aquelas ligadas ao campo educacional, estavam e estão em disputa. Vale indicar também, para depois do nosso debate, que foi pela via do ensino, não só nos cursos superiores, mas também nos cursos normais de formação de professores, que a sociologia se institucionalizou como disciplina acadêmica no Brasil. Para a sociologia, de maneira especial, a presença de Émile Durkheim no Brasil é evidenciada desde a publicação, em 1928, do livro Educação e Sociologia, traduzido por Lourenço Filho, que teve uma tiragem de 55.500 exemplares entre os anos de 1928 e 1979, e foi, desde então, indicado por professores de Sociologia Educacional nos cursos normais e, posteriormente, nos cursos superiores de Pedagogia. Em 1935, é editada no Brasil a obra de Fernando de Azevedo, Princípios de Sociologia, substancialmente fundamentada nas contribuições da escola francesa e, em particular, do seu fundador. E, posteriormente, em 1940, Sociologia Educacional, ambas decisivas para o desenvolvimento dos estudos educacionais no Brasil e na América Latina. Embora a obra Educação e Sociologia, de Émile Durkheim, já estivesse presente no Brasil desde os fins dos anos de 1920, e as obras de Fernando de Azevedo, Princípio de Sociologia e Sociologia Educacional, fossem editados desde os anos de 1930 a 1940, assim como já circulasse a obra de Alceu Moroso Lima, Preparação à Sociologia, entre outras, é na década de 1950 que a educação passa a ser alvo de pesquisa e recebe a atenção dos cientistas sociais. Aparecida Jolie Gouveia, uma das pioneiras da pesquisa sociológica em educação no Brasil, indica a forte presença não só dos conceitos, mas também dos métodos das ciências sociais aplicados à educação no Brasil a partir de 1950. O Brasil crescia e as universidades brasileiras forjaram uma geração de intelectuais que buscava novas interpretações para o seu desenvolvimento histórico. Neste ambiente, tornou-se marcante a presença das ciências sociais na academia brasileira e, ao mesmo tempo em que crescia sua associação aos estudos educacionais. Sociólogos e antropólogos de já reconhecida reputação intelectual, como Florestan Fernandes, Antônio Cândido, Roger Bastide, Egon Schaden, Darcy Ribeiro, entre outros, denunciavam enfaticamente em suas análises a seletividade da escola brasileira, passando a preocupar-se decisivamente com a demanda educacional do país. Por outro lado, a partir dos anos de 1970, as universidades brasileiras reorganizam-se, institucionalizando os segmentos de pós-graduação e da pesquisa, articulando-os à carreira docente. Em termos de aporte teórico, a década de 1970 foi marcada pelas teorias sobre o caráter conservador da escola, de autorias dos sociólogos franceses, Althusser, Bourdieu e Passeron, Stabler, também dos economistas radicais americanos, Dulles, Carnot, Jenkins, que indicavam o atrelamento do sistema educacional às exigências do capitalismo. Esses aportes teóricos foram utilizados em trabalhos de pesquisa de professores e estudantes de pós-graduação em educação, pois as pesquisas sobre a educação já eram, neste momento, raras nos departamentos de ciências sociais.
também deve ser levado em conta quando se analisa o desenvolvimento das pesquisas educacionais nos programas de pós-graduação em educação, o fato que em torno da instalação dos primeiros programas de pós-graduação em educação nas universidades católicas, PUC do Rio de Janeiro, em 1965, PUC de São Paulo, em 1969, aglutinou-se uma geração de acadêmicos diretamente vinculados à Igreja Católica e à sua esfera de influência. Os autores dos trabalhos destes programas seguem um referencial teórico-metodológico cuja figura central é Gramsci, considerado mais adequado para a exigência da intervenção na sociedade. É neste ambiente acadêmico que a obra A Reprodução de Bourdieu e Passeron é publicada no Brasil em 1975. Né? E aqui também eu vou me valer das pesquisas da Denise Catani, né? que nessa pesquisa que já a Nadir mencionou, coloca que então esta obra passa a ser objeto de controvérsia do campo educacional brasileiro, pois, claro, o sociólogo francês é considerado um autor crítico, mas politicamente desmobilizador. Sua obra é caracterizada como análise educacional reprodutivista ou crítico-reprodutivista. Eu acho que tudo isso já foi falado tanto pela Ione como pela Nadir. Né? Então, e também principalmente a Nadir, né, se deteve bastante na apropriação, né, das obras do Bourdieu nas pesquisas educacionais. E um outro levantamento, também mais recente, do Márcio Costa e da Graziela Dias, né, que também faz uma análise dos trabalhos apresentados no GT de Sociologia da ANPED, da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação. Eles, a partir dessas análises, eles indicaram uma predominância da inspiração do pensamento social francês nas pesquisas educacionais, basicamente referenciado em Pierre Bourdieu. Então, eu queria, para suscitar o debate, colocar inicialmente duas questões para as professoras, e é claro que daí eu vou abrir o debate, e não necessariamente elas precisam começar respondendo as minhas questões, que de certa forma elas já trataram, mas eu acho que vale a pena retomar, que é o seguinte: como em suas experiências de pesquisadoras do sistema educacional brasileiro têm mobilizado os conceitos de Pierre Bourdieu como chave para a interpretação teórica, eu acho que aqui foi mais tratado pela Nadir e menos tratado pela Ione, e como avaliam, elas já colocaram, mas acho que vale a pena retomar, a sua contribuição, quer dizer, a contribuição da chave de interpretação teórica do Bourdieu para a análise da educação brasileira. Com isso eu abro para o debate, quem quiser se inscrever. Shirley, você tem duas pessoas. Tem que vir aqui na frente. Só tem esse microfone? Só tem duas pessoas que se inscreveram. 3 agora. Oi, boa tarde. Eu sou Adriane, professora da Federal do Paraná e pesquisadora do GPS, Grupo de Pesquisa de Práticas de Socialização, coordenado pela professora Maria da Graça Seton. E eu venho estudando já há algum tempo formação de professores, né, e o meu foco tem sido professores dos anos iniciais, em sua maioria professoras, né. E a pergunta que eu faço para vocês, primeiro uma pergunta de cunho mais prático, assim, queria saber se vocês têm um texto que fundamentou a fala de vocês, que vocês vão disponibilizar ele em algum lugar. E a pergunta, né, que eu faço mesmo é como é que a gente pode atualizar o pensamento de Pierre Bourdieu para o estudo das professoras, né, especialmente essas que eu mencionei, dos que trabalham nos anos iniciais, tendo em vista que de um tempo para cá, de décadas para cá, há uma pauperização, né, no grupo que escolhe a docência, especialmente dos anos iniciais, né? Então, como que a tendência à reprodução ocorreria com esse grupo que várias pesquisas denunciam, né,
que há uma certa fragilidade, inclusive, no domínio do arbitrário cultural para ser passado, transmitido para os alunos, né? Porque como é um grupo cada vez mais pauperizado, o capital cultural desse grupo muitas vezes, inclusive, bastante próximo dos alunos, né, com os quais elas trabalham. Então, como é que a gente poderia atualizar o conhecimento de Pierre Bourdieu para essa realidade brasileira? Boa tarde, muito obrigada à mesa, foi muito bom ter ouvido vocês. Eu sou professora Rita de Cássia, Universidade Federal do Pará, um pouquinho mais longe. E a minha pergunta é mais ou menos na linha da colega, porque eu trabalhei educação para o campo. E na educação para o campo, a coisa ainda é um pouquinho pior. Eu trabalhei, eu nomino, na cidade de Abaetetuba, que é conhecida no Brasil como a Medellín brasileira. E lá eu tenho alunos de educação para o campo, que vão ser os futuros formadores dessas crianças, como a colega falou, que eles não sabem escrever nem diferenciar maiúscula de minúscula. Né? Então, como que a gente pode tentar encontrar uma maneira de fazer com que essa estrutura coerciva, né, do Durkheim, que o aluno ele vai ser educado porque não sabe, como que a gente pode tentar inserir um pouco mais dentro dos currículos, né, porque a gente está em um momento de mudança de PPC, fazer com que essa pauperização, essa desconsideração que tem pelos alunos que chegam para a educação no campo possa ser de alguma maneira, pelo menos, minimizada. Obrigada. Boa tarde, eu sou o Luciano, estudante do Instituto de Ciências Sociais da URGS. Tem duas questões para ambas os professores, tanto para a Ione quanto para a Nadir. A primeira delas é como a gente pode compatibilizar a sociologia do Pierre Bourdieu com outros esquemas analíticos, né? Por exemplo, em torno da categoria de disposição, como se formam essas disposições, como elas se fortalecem, ou como elas se enfraquecem ou são atualizadas, né, ao longo da trajetória dos indivíduos. E a segunda delas o quanto nas suas pesquisas vocês viram surgir aquilo que aparece na parte final da distinção, que é a autoexclusão, do isso não é para nós, né? das estruturas mentais correspondentes à dominação que também está nas coisas. Isso aí. Eu acho que agora a gente procura responder, né? Depois tem mais questões. Difícil. Questões difíceis. Eu vejo que as duas colegas situaram o mesmo problema da pauperização docente, tá certa? As duas, né? Eu acho que não é por acaso que quando a gente faz pesquisa com professores, quando a gente faz pesquisa, até participei de uma recente com meus colegas lá da Chapecó, quando a gente faz pesquisa, ainda eles reproduzem a meritocracia, ainda reproduzem o olhar dele, mesmo que você diz, eles se aproximam do capital cultural dos seus próprios alunos, né? Você disse isso, né? É interessante isso porque é muito recorrente que em seus discursos ainda, quando eles falam dos seus alunos, ainda essa linguagem, essa lógica que é reproduzida. Desinteresse da família, omissão parental. Ora, vejo que a distância entre o que a teoria possibilitou mostrar e o que de fato ainda acontece, né, não chegou efetivamente lá na escola, em parte, vamos dizer assim, né, porque esse discurso ainda se reproduz. Agora, eu acho fundamental estudar essa pauperização, estudar essa constituição social dos professores, porque se fala muito que é pauperização, mas eu não conheço assim, eu acho que o Dutti lá, lá do aquele grupo de São Paulo, eles têm produzido algumas coisas,
mas também não é meu campo a questão do professor, né? Mas eu penso que é fundamental conhecer, estudar esses diferentes capitais, como eles se distribuem nessa trajetória dos professores, relacionando, claro, com o sistema educacional. Quer dizer, não é só uma questão de vontade, mas é uma questão também de quem se dispõe a trabalhar na escola com a valorização que é atribuída, né? Não é por nada que tem essa desvalorização, né? Eu não sei se eu poderia dizer mais, vou passar depois para a Ione, mas eu creio que é uma análise política, né? De uma política educacional que se pode entender essa formação dos docentes, né? Penso que é importante conhecer quem são os docentes. A gente fala, eles têm um capital cultural muito próximo dos professores. Dos alunos, é possível que sim. Eu não sei se tem pesquisa sobre isso. Eu não sei se tem. Bom, e sobre... Tá, eu acho que eu Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a Doris por ter situado um pouco a pesquisa em sociologia no Brasil, porque nós estamos trabalhando com um campo de pesquisa que, se comparado à pesquisa em história da educação, nós estamos muito atrás. Muito atrás. Então, em termos de volume, de diversidade, de construção de objetos. Isso também não é por acaso. Isso se deve ao fato de que no campo da pesquisa em sociologia, a educação foi por muito tempo no Brasil tratada como um objeto menor. Então, o bom pesquisador, ele não escolheria pesquisar a educação. Tá? Isso nos colocou numa roda de atraso em relação a outras áreas que evoluíram muito, muito no Brasil. Com isso, eu queria reafirmar o que disse a Nadir, a necessidade de pesquisas, de ampliar os objetos e de buscar essa conciliação entre empiria e teoria. Então, o cara do Bourdieu, Passeron e o Chambordon, lá no ofício de sociólogo em 68, experimentado já em obras anteriores, na Casa da Educação nos Herdeiros. Então, essa ampliação, ela é extremamente importante. Eu talvez me demore um pouquinho, Nadir, para responder, ok? Eu vou meio que começar um pouquinho por longe, para depois ver se eu consigo me aproximar das questões de vocês. Em primeiro lugar, eu queria lembrar que o Bourdieu, do meu ponto de vista, e tem muitas... O meu ponto de vista não é uma criação minha, ele vem de inspiração de pontos de vista de outros colegas, pesquisadores. Ele produz uma sociologia da denúncia. E é uma sociologia da denúncia que nós poderíamos dizer que ela tem dois momentos. Uma sociologia, eu estou tentando construir um pouco esses dois momentos. O primeiro momento seria um Bourdieu acadêmico, que produz uma sociologia da denúncia, a exemplo do que é os herdeiros, do que é a agroprodução, uma sociologia que quer denunciar o quadro lamentável, e que essas duas obras, elas são um verdadeiro ataque ao governo francês, que proclamava uma democratização da educação como exemplo para o mundo. Tá? Então, são duas obras que denunciam, por exemplo, como é que pode um sistema de ensino ser democrático, no caso dos herdeiros, se apenas 4% dos filhos de agricultores e operários estão na universidade. E estando na universidade, eles já são excluídos no interior. Né? Então, pensar um pouco em termos de contribuição, a sociologia do Bourdieu como uma sociologia da denúncia. Essa denúncia que inicialmente tem um caráter fundamentalmente acadêmico e que, a partir dos anos 90, a Nadir falou daí, apresentou já em
muito bem. Ela, a partir de 93, fundamentalmente com a publicação da obra Miséria do Mundo, ela se torna uma denúncia talvez muito mais aguda, mostrando e explicitando sofrimentos, injustiças, violências sofridas por populações mais no nível micro. Então a gente poderia falar, os franceses, quando eu cheguei para fazer meu doutorado, eles falavam: você está falando do Bourdieu acadêmico ou do Bourdieu midiático? Porque esse, a partir de 90, passou a ser midiático, enquanto ele só produzia essa reflexão aguda, científica, com uma linguagem rígida, difícil de ser compreendida. Ele era um Bourdieu que não aparecia em lugar nenhum, ele só falava para os pais. Quando ele produz uma obra e começa a fazer conferências que vão tratar desses problemas mais recorrentes, desses problemas e explicitar isso das desigualdades, das violências, das injustiças, as formas de discriminação e de todas as ordens, ele se torna o tal do Bourdieu midiático. Mas o que está por detrás de tudo isso é o desenho, o esboço de uma sociologia da denúncia. Então, entrando agora nas questões, o que eu vejo como possível de mobilizar para nós, pesquisadores, professores, orientadores, ou mestrandos e doutorandos, ou iniciação científica, o que eu vejo como possibilidade de mobilização da obra do Bourdieu e das suas categorias é sempre pensar que nós temos aí uma ferramenta política, acadêmica, de grande peso, de grande envergadura, e que não vai nos ajudar a resolver e a elucidar todas as questões. Não, né? Não tem essa de Bourdieu explica. Bourdieu tem as ferramentas para tudo, em absoluto, mas possui é um verdadeiro arsenal. Essas categorias são verdadeiros arsenais que nos ajudam a perceber aspectos extremamente interessantes. Eu vou começar, nem tem ordem, tá? Porque eu anotei tudo aqui meio bagunçado. A ideia das disposições que o Luciano colocou, né? Então veja, as disposições são hábitos, né? Bourdieu vai desenvolver um conceito de hábitos, colocando esse conceito num movimento de hábitos herdados e hábitos adquiridos. Infelizmente não vou poder falar muito sobre isso aqui, mas esses hábitos não são nada mais ou nada menos do que disposições, ou seja, aquelas ferramentas que você constrói, ou você herda, ou você adquire, para ocupar posições, desde as posições escolares. Ser aluno, você precisa dispor de códigos, de saberes que te permitam ser um bom aluno, ser um aluno comportado. Essas características, elas podem vir de casa, seriam os hábitos, as disposições herdadas, ou elas podem ser construídas na escola. E aí vem a citação que a Nadir fez, né? Um filme pela metade. Então, você chega já na metade do caminho, pega o trem andando, e as coisas, e muita coisa já ficou para trás. Então, mobilizar ferramentas, quando o Luciano levantou mais essa questão das disposições, eu pensei que seria possível olhar, inclusive, o refinamento dos conceitos, porque ele começa lá a mencionar a noção, a construir a categoria de hábitos. Eu estou falando construir porque esses conceitos vão se refinando. Ele vai incorporando a essa mesma categoria hábitos, por exemplo, ele vai falar de ex-corporal. Depois ele vai falar de hábitos privados, lá no final da vida, tá? Hábitos primários, hábitos secundários. Ele vai refinando essas categorias, e aí essas ferramentas realmente elas são muito úteis. Elas não são úteis para tudo, para todos os objetos de pesquisa, mas com certeza, tendo
tendo em vista a especificidade da realidade brasileira, eles são extremamente úteis. Uma questão ainda sobre o empobrecimento dos professores, essa pauperização dos professores, é realmente uma questão extremamente aberta e não há uma resposta acertada. E penso que nós vamos precisar de muita pesquisa para responder a essa questão. Quando eu fiz a minha tese, eu trabalhei com entrevistas com professores de rede municipal de ensino, da rede municipal de ensino municipal e estadual de Lages. O que eu observei? Vou simplificar. O que eu observei é que a origem social dos professores, tentei fazer uma análise de trajetórias, um pouco simplificada, mas um pouco nessa direção, a origem social dos professores desses professores, era muito próxima dos seus alunos. Mas como eles sofreram, desculpe o termo, uma verdadeira lavagem cerebral meritocrática, tá? E eles passam a atribuir aos alunos a sua falta de dons, a sua falta de talentos, ou a outra face do mérito, né? A falta de esforço. A falta de esforço, que é a outra face do mérito. Você precisa, se você tem o mérito, você precisa merecê-lo. Atribui ao aluno a responsabilidade pelos seus fracassos. Vejam, essa inculcação do mérito escolar como o dispositivo fundamental para mobilizar, para desenvolver as atividades e para ser bem sucedido na escola, ela atingiu de uma maneira desenfreada os professores, de modo que os professores não se veem próximos dos seus alunos, embora os seus alunos tenham a mesma origem, no caso desses professores, né? Então, não é uma questão para se responder, Luciano, mas é uma questão que se coloca para nós como desafio. Nós precisamos ver a força que teve esse dispositivo meritocrático, essas políticas meritocratizantes adotadas no Brasil, pelo menos proclamadas do ponto de vista legal desde a Constituição de 34, ela já aparece com bastante evidência, depois vai aparecer em 37, conhecer tudo. E as leis também, né, as RDBs, vão contemplando essa ideologia meritocrática que fez com que tudo fosse atribuído aos alunos. Há uma ressalva agora, não apenas aos alunos, pois a Nadir provavelmente vai falar nisso, também às famílias, sabe? Então já ficou pesado demais sobre os ombros dos alunos, então a gente também, as escolas, os professores também dizem, então a segunda dentição, né, falava o ensinou, então é a família que não se engaja, que não ajuda, que não incentiva, que, sabe? Então, acho que tem muitas questões aqui que são extremamente centrais para nós entendermos como é que esse processo vai se dar. Nesse aspecto, eu acho que eu mencionei um pouco a questão da Rita, né? Que está se referindo à educação do campo. Então, veja, nós estamos em momento de definição de currículos, nós sabemos que os currículos, que são os saberes escolares, eles são elementos de disputa, eles sempre foram, a Doris falou, o conhecimento é um elemento de disputa, um currículo deve ter mais história ou menos história, deve ter mais matemática ou mais português, não deve ter sociologia nem filosofia, porque isso só incomoda, até atrapalha os alunos depois de aprenderem matemática. Vejam, são disputas que estão sendo colocadas e desafios que nós muitas vezes não temos as boas respostas enquanto pesquisadores. Nós ainda não construímos um arcabouço teórico capaz de chegar e impactar essas autoridades que defendem essas propostas, que são muitas vezes verdadeiras violências para as nossas populações mais empobrecidas. Tá? São desafios que estão aí e eu acho que é a única coisa que eu poderia te colocar em relação a isso. Quanto à questão da Adriane, não sei a história do texto, que a gente não pensou ainda. Eu vou te falar como organizadora do colóquio, tá? A gente ainda não deu tempo para pensar sobre isso.
que são textos bem preliminares, né, que nós trouxemos aqui, eu trouxe. A Nadir também, eu acho assim, a gente preparou só para esse momento. Mas, não sei, eu acho que provavelmente, dada a qualidade das contribuições dos professores estrangeiros, então, provavelmente a gente vai tentar dar um passo adiante. Tá? Aí vem o ponto principal, né? É uma facada no peito. E como é que a gente faz para atualizar o pensamento do Bourdieu? Acho que é um pouco isso. Eu acho que a resposta você já tem, porque eu te conheço, você já tem a resposta que não há, em hipótese alguma, possibilidade de fazer uma transposição da teoria do Bourdieu para cá. Isso aí seria a pior das experiências, tá? Uma das dificuldades de apropriação da reprodução, que já foi colocada aqui pela Nadir muito bem, depois pela Doris, está relacionada à dissintonia entre o objeto de crítica da reprodução e o momento histórico brasileiro. A França comemorou em 1900 a universalização do ensino obrigatório, que era o primário de 5 anos. A partir dali, sobretudo depois da Segunda Guerra, eles foram prolongando os anos de escolarização obrigatória. A obra, a reprodução, sai quando o sistema de ensino obrigatório está universalizado na França. Então, a crítica o Bourdieu tem como alvo um sistema de ensino para todos, que reproduz as estruturas de classe, né, que tem um arbitrário cultural para impor, que faz isso promovendo a violência simbólica. Quando essa obra chega aqui, nós temos, a Nadir falou, nós temos aqui em Santa Catarina, naquele momento, era quase entre 50 e 60, agora não estou lembrando bem da população, era analfabeta. Em 1969, menos de 5% dos jovens de 15 a 19 anos catarinenses acessavam a escola. Então, é uma obra que é para outro planeta, é de outro planeta. Tá? Nós não tínhamos universalizado, não tínhamos garantido o direito foi e voltou nas constituições, o direito se misturou com essa... Estou prolongando demais, né? Foi se misturando com essa coisa da obrigatoriedade. A obrigatoriedade uma hora é do Estado, mas aí o Estado, na verdade, diz que a obrigatoriedade é da família, ou seja, só foi mesmo se tornar efetivamente obrigatório em 88. Então, nós temos um atraso fenomenal em relação a essas questões, a esses aspectos. Portanto, Adriane, eu penso que não se trata de atualizar, mas de se inspirar nessas categorias metodológicas, sobretudo. Ontem nós tivemos aí essa atualização, inclusive, das metodologias que o Bourdieu utilizou, nos inspirarmos nessas categorias. E eu sonho, eu acho que não vou conseguir, já estou convencida que eu não vou conseguir, mas eu sonho produzir categorias nossas, a partir dessa inspiração. Isso que a gente não tem conseguido fazer. O máximo que nós temos conseguido fazer é utilizar, mobilizar essas categorias, fazer essas categorias funcionar, colocá-las em funcionamento. Mas acho que nós temos realmente, tem algumas iniciativas aí, não vou poder falar agora, mas tentar usar nessa direção, construir categorias nossas a partir desses arsenais teóricos que já foram produzidos. Ainda tinha uma coisa, Dona. Não, mas eu vou parar aqui. Depois eu já misturei. Não vou ampliar, porque a gente também tem que ouvir as perguntas dos demais, e só em relação ao Luciano, em como é que está, que fez
Acho que seria importante dizer que as disposições não são rígidas, né? E que o hábitos é atualizado. Quer dizer, isso dá um certo conforto para a gente, nessas pesquisas, ver quando, na situação dos trânsfugas, que eles chamam, né? Quando vai além da transmissão. E uma das críticas que se faz ao governo é que não pode se atribuir toda a formação de hábitos só pela transmissão familiar. Agora, que outros elementos, isso é um processo de investigação também. Com os universitários, eu vi que as experiências que eles iam vivenciando, às vezes mudava muito o rumo da sua trajetória. Sabe? Então, as experiências, os grupos de pares, outras realidades, certamente influenciam também na formação de hábitos, mas isso é um campo aberto ainda à investigação, eu vejo assim. Que as pesquisas estão apontando, mas de concreto que a gente tem é do Bourdieu, que é a transmissão familiar via capital cultural, via capital econômico, social. Mas há esse questionamento também sobre a não redução dessa formação de hábito via somente transmissão familiar. Havia uma pessoa que queria fazer pergunta. Essa moça aqui, ó, essa moça. Você tinha se inscrito inicialmente. Bom, boa tarde, professoras. Meu nome é Jéssica, recém-egressa do programa de pós-graduação em educação da USP Ribeirão Preto. Meio que eu já ia desistindo da pergunta, visto que acho que vocês já responderam, mas de qualquer forma, no que me parece, nas minhas leituras, um dos espaços na sociologia da educação que Bourdieu tem concorrido com outros autores é aquele que se refere justamente às várias modalidades de socialização. Entre eles, Bernard Lamy, enfim, a gente pode citar outros. E nesse sentido, mas enfim, acho que vocês já falaram muito sobre, era mais mesmo como a gente poderia atualizar essa leitura do autor em cima de conceitos que, desde os escritos de educação, acho que ele já colocou, né, das modalidades primárias, secundárias, e de como a partir dele a gente pode fazer novas leituras hoje. Obrigada. Mais alguma questão? Boa tarde, meu nome é Jair, sou professor da rede municipal. Professores, a pergunta é como vocês veem quando o Jean-Louis Rocher ele comenta para o Bourdieu em relação ao hábitos, com a questão do hábitos explicativo, já que ele considera, né, as relações com o saber, colocando as relações de saber serem aquelas adequadas à sociologia compreensiva. Então, se criticamente, como é que vocês entendem essa questão que o Luiz Rocher coloca? Que o Bourdieu demarca perdi agora. O hábito de maneira explicativa. Boa tarde, Gabriela, doutoranda de Educação, e 20 anos professora da Rede Estadual de Ensino. Vendo tudo que vocês falaram sobre reprodução, sobre hábitos, né, toda essa categoria que Bourdieu fala, na obra dele, em nenhum momento ele pensa o sujeito na escola também pelo processo de resistência, assim, porque parece a impressão que dá que os sujeitos, né, porque até o hábitos, como a professora falou, os hábitos eles podem ser herdados ou adquiridos, mas mesmo esses herdados e adquiridos parecem determinados, parece que há um determinismo aí no sujeito que você não tem condições de sair desse sistema. Então, assim, como é que fica na obra dele, se há que tem algum lugar para os processos de resistência na escola? Alguns sujeitos resistem a toda essa dominação, a todo esse processo de exclusão, de desigualdade, e eles subvertem essas normas, eles subvertem esses
esses hábitos, né? Essas formas que acabam conservando, né? Se é que tem, né, um lugar para resistência na obra dele. Então, a primeira, você é... Jéssica, a tua questão era sobre a leitura hoje, né? Você falou, que o que eu anotei aqui, a leitura de Bourdieu na atualidade, mais ou menos isso, a incorporação de outros autores, não entendi muito bem, mas é isso? Nas modalidades de socialização, a entrada de outros autores para complementá-los. Discutir a questão da socialização. Em termos de outros autores, o que eu tenho lido, assim, foi o Lair, né, que eu acho que ele, em termos escolares, ele oferece uma metodologia interessante. Ele elege lá aqueles pontos entre a moral familiar, nas práticas, e faz um estudo extremamente minucioso e vai mostrando que o capital cultural pode se transmitir ou ele pode não encontrar condições de se transmitir. Não basta, essa crítica dele, não basta ter pais com alto capital cultural, que isso vai resultar em desempenho favorável na escola. Não existe essa relação assim tão direta. Também não basta ter uma biblioteca em casa. Então, eu acho que é um autor que possibilita, porque ele também tem toda uma herança de Bourdieu, né? Ele usa as terminologias, né? Eu acho que dá sim para a gente, se for a opção metodológica por um tipo de metodologia mais em profundidade, de dinâmica, é possível sim você utilizar também o instrumento desse autor para, né, entrar nesse campo mais das singularidades, se você quer entender, por exemplo, as práticas. Mas eu acho que um grande caminho é a relação teoria-empiria, que é também uma perspectiva do Bourdieu de não se separar, né, trabalhar conjuntamente. Porque a pesquisa empírica, ela vai indicando, tem que ter um olhar, claro, de fazer a leitura desse empírico, né? Que vai te mostrando também limites, sabe? Onde que a realidade é bastante dinâmica e que tem elementos que não se colocaram ainda à disposição das análises e que é preciso. Então, isso foi um aprendizado para mim. O cuidado com a empiria, sabe? O olhar muito, o tipo da metodologia que se faz. Tem que jogar o jogo do método. Se a gente quer um estudo em profundidade, tem que, né? Então, eu penso assim, que há autores que podem te ajudar, por exemplo, a relação com o saber, aí é mais a linha do Charlot, né? Eu não vou responder a tua questão, porque eu não tenho lido a respeito do Rochefort. Eu ouvi uma vez ele falar, mas é tanto tempo que eu não tenho conhecimento do que ele produziu para poder... Mas, por exemplo, eu sei que ele tem trabalhado na equipe do Charlot sobre essa relação com o saber. E aí também acho que é interessante a análise que eles fazem, que para ter uma relação com a escola é preciso também se subjetivar nessa escola, né? E aí, consequentemente, vai resultar na relação com o saber. Mas, enfim, não sei se está falando um pouco rápido também, isso. E em relação à colega, eu concordo contigo também, assim, a respeito desse sujeito. Esse sujeito, sim, se a gente for prestar atenção na empiria, podemos verificar também resistência. Vou te falar uma concretamente que eu observei na minha pesquisa. Quando eu fiz estudo com os universitários, trabalhei com diferentes campos acadêmicos. Então, aqueles que iam em cursos bem concorridos e outros não. Naqueles que iam em cursos menos concorridos, não quer dizer que era o desejo, tá? Aí joga muito bem aquele conceito da causalidade do provável. Eu vou ver, aqui eu tenho chance, aqui não tenho chance, né? Então, um grupo grande se direciona, mas isso não é a totalidade.
Eu encontrei também entre os meus universitários, estudantes, entrevistados, aqueles que, provenientes de meios sociais, culturais próximos, eles não se resignaram. Eles queriam duas estudantes, uma inclusive morando numa favela aqui de Florianópolis. Ela queria medicina, ela fez inúmeros vestibulares. Isso não é uma resistência? Ela fez inúmeros vestibulares, mas entrou. Mas quer dizer, então tem resistência também. E também verifiquei na odontologia, nesses cursos mais elitizados, há um sofrimento muito grande nesses cursos. Porque nos cursos onde entra mais, eles são mais homogêneos em termos de capital cultural, menos capital cultural e econômico, eles não sentem muito essa discriminação do lugar, porque eles se encontram entre pares. Isso é mais presente nos cursos mais elitizados. Mas o fato deles entrarem nesses cursos mais elitizados, eles apostaram também. Não quer dizer que ele foi no primeiro vestibular, mas a gente observa assim. Então, quer dizer, você pode lançar mão sim da teoria, mas dentro daqueles dos prolongamentos, sabe? Onde a gente pode acrescentar nessas questões da singularidade, esses elementos podem aparecer na sua pesquisa, mesmo que não esteja lá no doutor. Mas a nossa função qual é? É contribuir. Já está claro que há uma relação entre origem e destino. Isso não tem como questionar isso. Basta pegar as estatísticas dos estudantes que estão na universidade, aonde eles estão, e confirma quem está na escola pública, quem está nas particulares, sabe? Quem reprova, quem abandona. Fica evidenciado, está posto isso. A nossa contribuição é justamente que outras análises podemos fazer. Isso deve nos instigar na pesquisa. O que podemos deixar nesse prolongamento? O que podemos problematizar? Eu vejo assim, ir além, digamos, não só repetindo o que está aí, está posto. Agora eu vou ser muito breve, porque eu já falei demais. Eu acho que a Jéssica já foi bem respondida, né? Já está contemplada. Eu só sugeriria dar uma olhadinha também na obra do Dubey, porque ele vem de uma outra orientação epistemológica e, portanto, vai levantar outros elementos. E isso é o que eu acho que é mais rico. Enquanto pesquisadores, nós podemos utilizar esses autores como lentes. É essa que me serve? Mais ou menos, eu troco pela outra. Eu não tenho que ser budisiana, laiana, dubetiana, não preciso ser nada disso. Mas como brasileira eu sou uma pesquisadora brasileira, ter autonomia para mobilizar esses referenciais. O cuidado, aqui daí talvez para todas as questões, nessa relação, a Nadia já mencionou, de uma abordagem produzida pelo Bourdieu, Passeron, lá na origem, muito mais macro, né, para essa verticalização no olhar, para essas questões micro, que é o que fazem os pesquisadores da Paris 8, onde está o Yves Jean Rocher, o Lair, o Charlot e tantos outros que compõem a escola, o grupo de pesquisa deles. Também não conheço essa ideia do hábitos explicativo. O que eu sei é que o hábitos é um dos nós da teoria do Bourdieu. Ele sempre incomodou muito, porque ele sempre foi lido como algo muito rígido. Os meus alunos aqui sabem que não é muito essa minha leitura, porque quando nós pensamos no hábitos, ligando os indivíduos ou os agentes para o Bourdieu, já não são sujeitos e não são atores, são agentes, com as estruturas, o hábito já não é mais uma coisa só, porque você não liga com uma estrutura,
Então ele já não é assim tão impositivo. Mas isso só a título meio de ilustração. A Gabriela queria saber sobre a resistência. Eu acho que tem muitos pontos de resistência na obra do Bourdieu. Não com esse título e não com essa formação, mas quando ele fala trânsfugas, quando ele fala de sobreviventes, quando ele fala de milagrosos, tá? Aqueles que tinham uma sina e que alguma coisa aconteceu na trajetória que mudou essa sina, né? Que seriam e aqueles que conseguiram sobreviver no sistema, quando ele se dá ele mesmo como exemplo. Um milagroso. Alunos inteligentes, mas vindos de classes populares, de classes pouco cultas, de regiões desconsideradas culturalmente, e que não tinham como destino chegar a esses patamares. Então, eu acho que ali tem muitos pontos de resistência, e ele fala no campo dos possíveis, no campo de possibilidades. Tá? Então, a escola poderia mobilizar campos de possibilidades. E depois tem estudos muito interessantes sobre essas resistências que são de toda a ordem, a própria violência escolar, violência praticada por alunos, muitas vezes, ou por alunos que foram expulsos ou que não puderam entrar, podem também ser analisadas numa perspectiva da resistência. Mas também é um outro campo de análise que é muito interessante. Com relação a Gabriela, só uma última palavra, né? O Bourdieu fala que a escola deveria contribuir para romper com essa adesão à doxa. Ou seja, então, a escola tem um papel importante. A doxa, que é essa dominante. E, bom, gente. Ok. Mais alguma questão que querem colocar? Então a gente encerra. São duas questões, mais alguma? Não, vamos encerrar com as suas questões. Tem você e mais uma outra pessoa. Mais alguém? A gente encerra as questões com essas duas. A sua última afirmação é um pouco curiosa, porque... Você é quem? Meu nome é Cristiano Couvet. Eu fui professor no direito aqui nessa bela instituição durante 35 anos. Já me apresentei ontem e alguns já devem ter ouvido. A professora Ione, é curiosa a sua afirmação final, porque você não pode usar uma afirmação feita pelo autor no subjuntivo. A escola deveria ser. Se ele falou isso, é porque ela não é. O que deveria ser a escola? Nós que somos otimistas irreparáveis, nós sabemos o que ela deveria ser e oferecer. Mas eu penso que, não sei se eu discordo disso, mas eu vejo um certo otimismo em dizer que o Bourdieu, que foi um resistente, o Bourdieu se voltou contra a instituição e ele quis oferecer, entre outras coisas, por exemplo, essa reprodução. E ele descreve muito, com conceitos que ele forja, muitas situações que são, que revelam a impossibilidade material efetiva da pessoa se voltar contra, da pessoa ser uma resistente. Escuta, estava pensando em muita coisa, deixa eu ilustrar isso. Segundo semestre de 1944, um japonês de uma esquadrilha de pilotos no Japão é convocado para uma reunião com outros 24 pilotos. E lá, os oficiais superiores que estão lá explicam que eles estão criando, esses oficiais, um corpo de pilotos suicidas. São os famosos baka. Baka é idiota, é louco em japonês. São as pessoas que vão precipitar seus aviões na frota americana.
São mais ou menos 25 nesse grupo. O piloto que descreve isso, cujo livro eu li 55 anos atrás, 20 anos antes de ler Bourdieu. O piloto diz, quando chega o fim, um dos oficiais pergunta: bom, então agora vocês sabem que tem a honra de ser designados para participar disso. E o piloto escreve: eu queria absolutamente dizer que eu era contra. Quando ele perguntou quem é que não quer fazer isso, ele era contra. Mas ele dizia: eu estava pregando no meu banco, eu não podia fazer isso, não podia dizer que eu não queria. E daí ele ia morrer. 3 pessoas dos 25 disseram: nós não queríamos, nós não vamos entrar nessa. E o oficial responde: esses 3 covardes serão os 3 primeiros a entrar no avião para ser imolado para fazer o serviço de soldado. Esse é o hábito. Não, o hábito não pode. Sim, pode. Bourdieu muitas vezes utiliza a metáfora do campo de rugby. Ele tinha jogado rugby lá na França, para dizer o hábito está determinado de uma maneira que não seja possível destruir por uma conduta individual o comportamento social. Então, se a escola faz isso, ela deveria fazer outra coisa. Não sei, segundo Bourdieu, ela faz isso, ela não faz outra coisa. E o Bourdieu não tem... A primeira grande experiência de campo dele foi a Guerra da Argélia. Ele foi lá e ele viu muitas coisas, ele passou muito perto de morrer, em uma circunstância que ele